desse curso expresso do Python, né? Aí relembrando, para quem se esqueceu do primeiro vídeo, você entra lá no seu Drive, numa pasta que você bem entender, cria um arquivo, né, dando novo, mais aí aparece o Google Colaboratory, que é o ambiente do Google para você utilizar o Python via essa interface Jupyter, né? E aí o segundo módulo é sobre como definir funções e a partir dela você pode, ao mesmo tempo, calcular o método de mínimos quadrados, tá bom? De forma que você possa fazer ajustes a um conjunto de dados que você está realizando e aí entender o comportamento daqueles dados através de um modelo, tá bom? Então lembra, a primeira coisa você tem que vir nesse campo colocar conectar, você conecta, aí vai inicializar, e aí eu criei a mesma estrutura, né, com aquele jogo da velha. Então você vê, se eu clicar Enter aqui na parte do texto, aparece jogo da velha, que aí eu consigo abrir e fechar essa função que está aqui. E aí a primeira coisa que a gente vai precisar é sempre importar esses dois módulos que estão aqui. Um é o NumPy, o outro é o Matplotlib, né? E o primeiro exemplo para falar sobre como definir funções no Python e tirar proveito disso, eu vou utilizar, obviamente isso daqui não é um curso de relatividade restrita, né? Mas vamos pegar uma dada relação que existe aí entre dois referenciais que se movem a velocidade constante, um com relação ao outro, e aí a gente sabe que existe um fenômeno de dilatação do tempo, né? Aquele que está em movimento, o tempo passa mais devagar com relação àquele que está parado, né? O que está em movimento eu chamei nessa equação aqui do variação do tempo linha, esse que está em movimento. Então essa velocidade é a velocidade entre a pessoa que está no que a gente chama de referencial parado, né? E o outro relógio está se movendo a uma dada velocidade v, que é mensurado ali naquele referencial a um dado tempo t'. E a gente quer testar, então não é um curso de relatividade, vamos só testar. Eu tenho essa equação que está aqui. Na verdade, você tem uma variável que você pode dizer que é independente, por exemplo, t'. E você tem a variável dependente t, isso significa que você pode ter uma função. Como que a gente escreve essa função no Python para poder variar os parâmetros? Ela pode depender da velocidade, aqui, da c, a velocidade da luz, tá bom? E aí a gente faz o seguinte, se a gente quer definir essa função que eu acabei de mostrar aqui em cima, a gente usa esse comando def, que é para definir uma função, e aí você escreve. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função t, que é o lado esquerdo da tela daquela equação, e ela vai depender de t, eu vou colocar aqui t de movimento, tá bom? Aqui é t', e ela depende também da velocidade que eles estão entre um e outro, tá bom? Esse v que está aí, c é a velocidade da luz, tá? Ela é constante, então eu não vou colocar a sua dependência aqui. E aí você coloca para terminar a linha da função 2 pontos. Se você der Enter, você já vai ver que tem uma tabulação adequada aqui, que tudo que tiver com essa tabulação vai estar dentro dessa função def que você está definindo. Uma vez que você retornou a mesma tabulação aqui do def, ele entende que você está fora da função e continua realizando os passos que você está pedindo para o Python. Então, para definir a função, primeiro eu posso fazer assim, eu vou falar dentro da função quanto que vale a velocidade da luz, que é um valor fixo. Então eu vou assumir que c, daquela equação ali em cima, eu vou aproximar, tá? É 3 vezes 10 oitava, que você pode escrever como 3e
8. Esse E aí significa potência de 10, então é 3 vezes 10 a oitava. E vou deixar um comentário, que é um jogo da velha, né? A máquina não leia mais pro humano, que isso está em metros por segundo para saber o que eu estou realizando. O próximo ponto, você já tem definido quanto que vale C. Eu quero que toda vez que eu chamar essa função T, que eu estou definindo aqui, ela me retorna, então eu escrevo return, algum dado valor. O valor é justamente o lado direito dessa equação que está aqui. Então, se você for definir, eu tenho que fazer o seguinte, é aquele T da pessoa que está em movimento, dividido por raiz quadrada, aí raiz quadrada eu vou usar o NumPy, né? NP, SQRT, abre e fecha parênteses. Então eu estou fazendo dividido, né, por raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado. Então note que nessa equação que está aqui eu tenho que colocar essa velocidade em metros por segundo. Se eu quisesse colocar em outra unidade, você tem que fazer a conversão. Você pode colocar aqui dentro da sua função e aí ela já faz os cálculos para que isso ocorra. Se quiser colocar quilômetros por hora, aí você faz a conversão ali dentro, né? E pronto. Então é essa a sua função. Aí você executa esse bloco. E aí se você quiser ver o que sai, você faz assim, ó. Quanto que é T, esse lado esquerdo, se no outro relógio foi medido 50 segundos e ele está a uma velocidade de 100 metros por segundo. Se você fizer isso, eu não esqueci de importar, eu só falei, né? Dá um Shift Enter aqui, ele deu erro também, o nome NP não está definido, porque eu não falei o que é, né? Executa de novo e volta aqui para o tempo. Então você vê que ele mudou o tempo no referencial que está parado para 50 pontos. Você vê lá que tem vários zeros até chegar à correção por efeitos da relatividade especial. Então, se eu colocasse, por exemplo, passou 500 segundos, daria esse número. Se eu tiver a velocidade de, por exemplo, 200 metros por segundo, você vai ver que o efeito já é um pouco maior, né? Essa variação tão pequena se deve porque a velocidade da luz é muito grande para a nossa velocidade cotidiana, então os efeitos aqui do dia a dia com velocidades nessa ordem de grandeza, o efeito é bem pequeno, por isso que a gente não se preocupa e demorou tanto para perceber este efeito. Mas tudo bem, o que é importante na hora que você define essa função e usou esse modo numérico é que se você quiser saber, por exemplo, vários tempos, você não precisa chamar essa função várias vezes, é só colocar no argumento dela que vale para 20 segundos, depois você quer calcular isso para 40 segundos, depois 1000 segundos, aí você dá um Shift Enter e dá o resultado. Né? Aí ele está expressando, como são vários valores, né? Ele está mostrando o mesmo que eu inseri, mas ele tem a correção, que são muitos zeros. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o elemento zero, eu coloco entre colchetes, o elemento zero é esse primeiro da lista, né? E aí você vai ver que tem a correção. Se eu quiser o elemento 1, aparece a correção. Então, muito bem. É assim que funciona uma função. Você define dessa forma, 2 pontos, coloca na tabulação correta, escreve no final return, que é a quantidade que você quer retornar. Então, você pode colocar vários passos dentro dessa definição. Tá bom? Por outro lado, assim, para ilustrar um pouco uma função, vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocar essa dependência, vamos ver a taxa que aumenta o tempo conforme a velocidade. Então, só reescrevi aquela equação lá em cima. Então, a gente vai ver a taxa do aumento, né,
do tempo que passa para alguém que está parado com relação a alguém que está em movimento. É justamente essa quantidade que está aqui. E você vê que o lado direito ele é dependente da velocidade exclusivamente. Então eu já defini aqui para vocês, ó, define, eu chamei de taxa, você chama do nome que você quiser, é seu programa, né? Que é dependente de V, porque a equação aqui consta V. Definir de novo quem que é, aí você coloca 2 pontos, coloca todos os passos daquela função. Então eu defini C de novo em metros por segundo e no final eu quero retornar só o lado direito, 1 dividido por raiz de 1 menos V quadrado, C quadrado. Eu vou ler isso, mostrar para a máquina que existe, e aí eu quero ver a taxa quando é 2 metros por segundo. Eu vejo 1, porque a velocidade é muito baixa. Se eu colocar 20, aí começa a dar algum efeito. O que eu quero mostrar para vocês é como que nós podemos utilizar agora essa função para, de uma maneira gráfica, entender ou perceber quando que o efeito é importante ou não. Ou seja, explorar aquela função que nós definimos. Nesse caso tem a ver com a dilatação temporal. Pois bem, então a primeira coisa que a gente precisa fazer assim, é chamar a figura, que é essa que está aqui. Em cima, como eu quero testar a minha função taxa para várias velocidades diferentes, eu acabei aqui definindo essa velocidade utilizando essa função que chama linear space. Eu vou mostrar o que significa linear space novamente. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai definir um espaço linear, um conjunto de pontos que vai começar no zero e vai até quase a velocidade da luz, vai até 2,9910. E eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, por exemplo, vamos começar com um efeito melhor. Ele vai de 0 a 10 em 10 com 10 casas, tá bom? Então ele começou no zero, foi até 10 e dá um intervalo, um vetor total com 10 casas. Então você conta 5 em cima, 5 embaixo. Se você quiser esse V de 1 a 10, você coloca dessa forma e ele te dá a velocidade. Então você pode usar esse NP Linear Space. Tá? Então aqui eu estou definindo a minha velocidade para mostrar via gráfico, né? Começando no zero, quando ele está parado, até quase a velocidade da luz, intervalo de 100 velocidades. Então eu defini esse cara. Agora eu quero mostrar isso graficamente, então eu uso o Matplotlib com esse apelido, né? PLT, defino a figura, depois eu coloco qual que é o gráfico que eu quero fazer. Então eu uso o PLT plot e coloco no eixo X, eu vou querer que mostre a velocidade. No eixo das ordenadas vai ser a taxa, onde o argumento é justamente esses valores de velocidade que eu acabei de definir ali em cima. Vou querer que seja uma bolinha como símbolo, a cor azul e vou chamar isso de, para me ajudar, do nome que você quiser. Nesse caso eu vou colocar dilatação. Estou colocando legenda na parte de cima à esquerda. Não vou querer que tenha um picture, aí, um frame circulando a legenda. Vou colocar o nome no eixo Y, porque é importante informar, né, o lado esquerdo da equação, esse ΔT, ΔT', dessa forma. Então ele aceita comando do LaTeX, o tamanho da fonte, e no eixo X a mesma coisa, e vou colocar e vou pedir para mostrar. Então se eu executar isso daqui, vai nos retornar um gráfico, onde aqui é a taxa aqui de dilatação. Então você vê que ele começa no 1 para várias velocidades. Qual que é a velocidade que está aqui? Em metros por segundo, só que a unidade o valor que está ali está multiplicado por 10 oitava. Então a gente vive nessa região que os efeitos de dilatação é igual a 1. Se eu for aumentando muito a velocidade, por exemplo, para 2 vezes 10 oitava metros por segundo, aí você começa a ver efeitos da dilatação, que aumenta muito. Então, por exemplo, no 2 aqui, olha, é quando a dilatação
Ó, quando a velocidade, você está bem perto da velocidade da luz, aí, 2,5 vezes 10 oitava. E aí, o tempo de quem está parado passa 2,5 vezes mais do que o tempo de quem está em movimento. Que por um lado é chamado aí, esse probleminha é um probleminha clássico chamado de paradoxo dos gêmeos. Mas tem aí o efeito dessa função que depois tem a sua interpretação física. Não? Então você consegue definir uma função e depois de definir essa função você consegue até manipular ela de forma diferente, como por exemplo esse problema aqui que eu consegui ter uma representação gráfica e começar a perceber o que me diz aquela identidade matemática. Agora, entendendo o que eu posso fazer com definição, a gente vai para uma parte prática que é o método dos mínimos quadrados. Então você lembra, se eu usei o jogo da velha, eu defini um capítulo, eu vou fechar aqui, que eu não vou mais utilizar, e vou para o método de mínimos quadrados. Então o método de mínimos quadrados é um método matemático para você fazer ajuste de um conjunto de pontos que, por exemplo, você fez em um dado experimento. Tá? Eu não vou revisar o que é um método de mínimos quadrados, há vários livros que fazem isso, videoaulas. Eu só vou mostrar como implementar o método de mínimos quadrados no caso que você leve em conta a incerteza da sua medida. Alguns softwares não fazem isso, mas é extremamente importante que você leve em conta qual que é a incerteza da sua medida. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, utilizando a função. Então deixa eu abrir aqui. No final, quando você faz o método de mínimos quadrados para o caso de uma reta, que é esse y igual a x mais b, você resolve o método de mínimos quadrados, tá bom? E no final você cai nesse conjunto de equações que estão aqui. O importante são esse conjunto de equações para esse vídeo, né? E como que a gente implementa isso de uma maneira bem simples para conseguir utilizar e se preocupar mais com análise dos dados do que propriamente ficar toda vez fazendo processos de adequação do método de mínimos quadrados. Tá bom? Então, esse A, B e as incertezas que você vai ter desse processo de encontrar qual que é a melhor descrição se você achar que o modelo é uma reta, seja dada por essa função, você tem essa função S que aparece em todas as suas expressões e esse S que está aqui é fazer uma somatória de todos os pontos que você tem, do que eu chamar aqui embaixo no S de qualquer coisa é o numerador e essa incerteza que está aqui é a incerteza no eixo das ordenadas ou no eixo Y. Então o que eu quero fazer eu tenho esse conjunto de equações, como que eu coloco isso numa função para assim utilizar? Então vamos lá, eu tenho que utilizar essa relação que está aí, então como que eu faço? Eu tenho que definir uma função, eu vou chamar aqui a minha função é mmq, você coloca o nome que você quiser, e aí você vê o seguinte, que para ter como resultado A, B e as suas incertezas, eu preciso definir quem que é S, e esse S que está aqui, o que vai estar no numerador, pode ser o seguinte, o que você coloca no eixo Y, na hora que você pensa que você está fazendo um gráfico, né? Quem é a sua variável dependente. X é quem é a sua variável independente, se você quer mostrar uma relação entre eles. 1 é que você vai colocar 1 aqui no numerador. E aí você tem outros tipos de combinações, como x quadrado, só y, só x. Tá bom? Aparece no denominador essa quantidade que foi chamado de delta, para simplificar, porque aparece tanto em A, B e nas suas incertezas. Então, vamos lá. O método de mínimos quadrados, o mmq, ele vai depender, então, da sua variável dependente, independente e da sua incerteza em y, né? Inicialmente. Depois tem até uma maneira de como adequar para a sua incerteza que você tem no eixo x, mas não é a ideia desse
desse vídeo. Então, vamos dizer que você mediu, por exemplo, você quer calcular a velocidade de um corpo. Então, você mede qual que é a variação do deslocamento em quanto tempo. Então, um seria o ΔS, um seria o x e o outro o y. É assim que a gente quer resolver o problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que definir aquele S, porque A, B, delta, tudo depende dessa função. Então eu vou definir uma função dentro de outra função. Olha que bacana. Defino uma função, 2 pontos. Para eu ter A, B, incerteza de A e B, eu tenho que definir outra função. Então eu estou definindo uma função dentro de outra função. Então você vê aqui que a tabulação dessa segunda função, ela tem aqui um certo espaçamento com relação à definição de S. S de QQ, S de qualquer coisa, como que está ali. E aí tem um comando bem legal que aquela somatória, ao invés de você fazer um loop, você pode chamar simplesmente npSum, que ele faz a somatória. E aí você volta para lá, você vê que o numerador é o que eu estou chamando de qualquer coisa, aquele QQ, e está dividindo pela incerteza ao quadrado. Então você vê qualquer coisa e eu tenho incerteza dividido por incerteza ao quadrado, defini quem que é S. Aí eu pego a minha expressão para delta, por exemplo, delta está aqui, S1 vezes Sx quadrado menos S de x ao quadrado. Vai lá, escreve S, entre parênteses 1, que é assim que a gente define a função, vezes Sx quadrado menos S de x elevado ao quadrado. E aí você faz a mesma coisa tanto para A, B, incerteza de A, incerteza de B, usa essas equações, tá bom? Então aqui, você pode dar uma pausa aí no vídeo e ver como foi definido, né? E no final eu fiz todas essas operações dentro da definição, mas eu quero que ao chamá-la, ela me mostre algo. O que eu quero que ela me mostre? A, B, incerteza de A, incerteza de B, que foram essas quantidades que eu calculei aqui em cima. Tá bom? Então, é essa ordem. Se você quiser trocar a ordem, A, vírgula, incerteza de A, B, vírgula, incerteza de B, é a seu critério. Tá bom? Que você melhor entender como é importante. Então, está definido a minha função. A gente executa para ele guardar, então está guardado ali o que faz essa função mmq, e aí a gente pode utilizar, tá bom? Então vamos utilizar, que essa é a grande diversão. Para utilizar o mmq, eu vou dar um exemplo de como medir a velocidade do som. Então vocês podem fazer esse processo de medir a velocidade do som, com, por exemplo, sensores que existem no seu celular. Aí você mede o comprimento, esse ΔS. Então vamos olhar aqui. A velocidade do som a gente está assumindo como constante e ela é dada pela variação do comprimento, ou quanto que ela se desloca por tempo, essa maneira que a gente consegue mensurar. Se eu reescrever de outra forma, eu expresso assim, ó, ΔS, quanto ela desloca, é igual à velocidade do som vezes ΔT. Então, olha só, a velocidade, esse ΔS é algo que eu posso medir, o quanto que eu coloco meus instrumentos de medida em 2 pontos para medir o quanto que se deslocou. Então eu meço a distância entre 2 pontos, que eu vou chamar de y daqui a pouco, e eu meço o tempo de deslocamento de uma onda sonora, ou seja, você gritando do ponto zero até uma dada distância. Então eu consigo utilizar aquilo do mmq, ou seja, uma equação da reta. Então isso é y igual a a vezes x mais b, onde aqui está falando que b é igual a zero, tá bom? Nesse modelo. Eu fiz essas medidas, isso não é importante, mas é só como analisar. Aí é da seguinte forma, eu coloquei essa distância d, que vai ser o meu ΔS, eu coloquei medições para quanto tempo demora um som chegar de um dado ponto até o meu sensor, de 1 em 1 metro. Eu fui de 1
até 12 metros. Tá? Então, essa função que está aqui, ela me expressa, ao invés de ficar escrevendo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, me dá todos os valores. Então, eu estou sendo só prático. Tá bom? E aí eu estou definindo. Minhas medidas foi colocado nesse momento. Aí eu consegui medir por um sensor do meu celular esses intervalos de tempo, que aqui estão. E na hora de medir a minha posição, eu tive incertezas ao medir devido ao terreno onde se encontrava. Então eu tenho essas incertezas aqui para as minhas medidas de comprimento. Tá? Você vê que elas estão variando ao longo de cada medida e eu quero levar em conta que eu tenho incertezas. Então no final significa assim, quanto menor a minha incerteza numa dada medição, mais importante ela tem que ser no método de mínimos quadrados. Então é isso. Porque se eu tiver um ponto com uma incerteza muito grande, né, eu confio pouco naquele ponto e eu quero que na hora de fazer o ajuste, ou seja, descobrir qual função descreve aquele conjunto de pontos, ela seja menos importante daquela que tem incerteza pequena. Então estão aqui minhas medidas. Antes de fazer o método de mínimos quadrados, eu quero mostrar como que é o resultado. Então é sempre bacana depois que você faz uma medida, né, colocar visualmente para ver se você está adequado, se tem um conjunto bacana de pontos, né, cobrindo um intervalo razoável. Porque no final tudo que a gente está fazendo é para testar esse modelo que está aqui, olha. Se a natureza funciona como uma constante, que vai ser a velocidade do som. Então na hora de fazer o método de mínimos quadrados, se eu achar A, eu vou ter aí a minha velocidade do som, né? E ela se comporta num dado intervalo de comprimento linearmente. É isso. Então como que eu faço? Quem vai no meu eixo X? No meu eixo X, então eu coloco a figura, o tamanho da figura, eu vou colocar com barra de incerteza. Então quem é meu X? X é que eu quero colocar na abscissa, que é o tempo que eu medi. No eixo Y é a distância. E no meu erro em Y é esse incerteza da distância. Vou lá e coloco incerteza da distância. Coloco que tipo de símbolo que eu quero. Eu escolhi uma bolinha vermelha e vou chamar de medidas, porque eu vou colocar uma legenda numa dada posição que eu escolho, né? Como eu coloquei dessa forma, eu estou chamando lá no eixo Y é delta S, e eu coloco a unidade, o tamanho da fonte, faço a mesma coisa no eixo X, que eu estou colocando o intervalo de tempo, e aí coloco o tamanho da fonte. Você pode mudar esse tamanho da fonte, pode mudar a maneira que você escreve. Aqui eu estou usando os comandos do LaTeX, então é uma letra grega, né? É barra invertida, delta com D maiúsculo, porque é D maiúsculo. E aí pede para fazer o gráfico plt.show. Eu não defini quem é D, porque eu não coloquei de novo, executei aqui, eu só coloquei visualmente, mas não mandei o Python guardar essas informações. Então eu posso fazer o gráfico. E olha o que eu tenho para o gráfico. É um comportamento linear, tem pontos que têm incerteza maior, tem pontos que têm incerteza menor, tá bom? E é isso que eu tenho no meu conjunto de medidas. Eu quero achar qual que é o modelo, eu estou lá usando o modelo, que a velocidade do som é constante, né? Qual que é a função, então uma equação da reta, que descreve melhor esse conjunto de pontos. Para isso a gente usa o método de mínimos quadrados, como vocês bem sabem. Então para fazer o MMQ e encontrar aí qual que é a função, você faz o seguinte, usa aquilo bem simples, ó, a função que você definiu, chama MMQ, quem está no eixo X? T. Quem está no eixo das ordenadas? Distância. Qual que é a incerteza? Certeza que eu medi, que eu tinha nas minhas medidas e de D. Aí eu executo esse cara e olha lá que beleza. Ele me dá A. Então isso daqui está relacionado com a velocidade do som, 348 metros por segundo, o que é muito bom, né? A gente esperava algo em torno de 340, mas muda dependendo da latitude e condições do tempo, né? B, então B, a gente estava esperando B igual a zero, ele deu um valor próximo do zero, mas próximo com relação ao quê? Olha a incerteza de B que está aqui, ó. Então se você olhar o intervalo onde que B existe, você vai ver que está
está satisfatório com o meu modelo, onde fala que B é igual a zero. E eu tenho a minha incerteza, tá bom? De A. Por enquanto, isso é tudo numérico, a gente precisa no final adequar para ter um significado físico. Mas tudo bem. Muito bacana, mas vamos usar isso. Então eu vou chamar que o resultado é A, B, que vai sair dali, coloca depois em incerteza de A, depois em incerteza de B, o que sair desse lado direito, que é o MMQ. Eu dar um Shift Enter, agora ele não vai mostrar, mas está guardado, né? Se eu quiser pedir para ele mostrar quem que é o coeficiente linear ou angular, está aqui. Muito bem, está guardado. Por que a gente coloca dessa forma? Porque acaba sendo mais fácil de manipular no final. O que eu vou fazer assim, peguei a mesma estrutura, agora eu vou mostrar. Então, vamos ver se esse modelo que eu chutei, uma reta, é isso, que a natureza se comporta dessa forma, se ela é satisfatória. Então eu tenho o meu conjunto de dados, eu peguei a mesma coisa, e eu só vou expressar agora a função que eu acabei de encontrar. Para mostrar a função que eu acabei de encontrar, vamos lá usar de novo x, np linear space, colocando entre os valores máximos e mínimos do tempo que eu tenho nesse gráfico que está aqui. Você pode olhar para o gráfico e ver, coloca de 0 até 0,35, então essa é uma maneira de fazer, tá bom? Ou senão você pode chamar a função, para ficar sempre automatizado, falar assim, eu quero o mínimo do que eu coloquei no meu eixo y, que é t, até o máximo que eu coloquei no tempo que eu medi. E aí você precisa, para definir uma reta, só 2 pontos. Você poderia colocar 10, 20, mas no final é só tempo desnecessário. Coloquei 2 pontos e aí quero fazer o gráfico. Como que eu faço o gráfico? PLT plot dessa função que eu vou definir x com esses valores. Eu coloquei xx para não carregar nenhum x que eu coloquei anteriormente. E aí você coloca a equação da reta. Você tinha que colocar y aqui, mas como você escreve? A vezes xx mais b que você obteve justamente do método de mínimos quadrados. Vou colocar da cor, eu coloquei aqui vermelha, né? Então eu vou colocar como uma curva tracejada vermelha. E vou definir isso como nome de modelo. Continuo colocando legenda, que vai aparecer medidas e o que é modelo. O que eu coloco no eixo, o nome dos eixos e faço o gráfico, mostre o gráfico. Olha que fantástico tudo que nós fizemos até agora. Eu encontrei a melhor curva utilizando aquele método de mínimos quadrados, através daquele conjunto de equações, que descreve muito bem. Então você vê que tem pontos para cima, pontos para baixo, né? Onde o coeficiente angular me dá justamente a velocidade. Porque olha o modelinho que está aqui, olha. O coeficiente angular dessa reta é justamente a velocidade do som. A minha incerteza você pode mostrar como IA. Qual que é? Como esse é um processo de medida e precisa ter significado esses valores, eu vou apresentar da seguinte forma. Eu vou colocar um texto, tá bom? E vou escrever velocidade do som igual. No final é em metros por segundo, então vou colocar aqui metros por segundo. Vou deixar fora do ambiente matemático. Metros por segundo. De quanto? Então a primeira coisa que a gente faz, eu vou colocar o mais menos, que é esse PM que está aqui, plus minus, para mostrar incerteza. Incerteza, como vocês bem sabem, tem um único algarismo significativo na hora de expressar, então esse número se arredonda para ter um único algarismo significativo, 7. E aí você adequa o valor medido, foi uma medida indireta, através do método de mínimos quadrados, para ter a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso tem 0 casas decimais, então fica como 348. Então vejam que
A minha velocidade do som medida com esse experimento é 348. Então, 348 mais 7 e menos 7. Espero que vocês tenham entendido. É simples o processo. Tentem reproduzir aí com outros experimentos caseiros.